Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje nós vamos falar da crise na zona do euro. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre como surgiu a União Europeia e dos sucessíveis sucessos que ela teve desde aquela época da Benelux, onde isso era Holanda, Bélgica e Países Baixos. Como ela foi crescendo, outros países foram querendo entrar, como ela foi se desenvolvendo, virou uma organização muito forte, uma moeda única. Entretanto, recentemente ela tem passado por alguns problemas e a gente vai ver quais são. Então vem comigo. Bom, pessoal, durante as décadas de 80, sobretudo 90, até início dos anos 2000, a gente via um movimento de muitos brasileiros saíam do Brasil, iam para os Estados Unidos, iam para o Japão, iam para países da União Europeia, como Inglaterra, Espanha, Portugal, para conseguir melhores salários, melhores condições de vida. Ou porque nesses lugares você tinha uma economia mais dinâmica, maiores salários, maior oportunidade de emprego, entre várias outras variáveis aí. Então, nesse período, a União Europeia ainda surfava nessa onda de crescimento, dessa chegada de pessoas para trabalhar, crescimento, emprego e tudo mais. Agora, o que aconteceu? Ali em 2008, a gente tem uma crise gerada pelo mercado imobiliário nos Estados Unidos. Observem esse gráfico aí. Vocês conseguem ver um gráfico, uma subida até que constante. Entretanto, ali ela tem uma queda bem abrupta em setembro de 2008. Explicando bem rapidamente aqui o que foi essa crise. Bom, em 1998, portanto, 8 anos antes de ter a crise, os bancos dos Estados Unidos começaram a lançar créditos financeiros. Então você poderia, por exemplo, pegar um empréstimo no banco e colocar a sua casa como garantia do pagamento. Tá? E existem várias pessoas que compram dívidas, vários países que compram dívidas. Então, por exemplo, uma pessoa que fez esse financiamento e deixou a casa dele como moeda, como pagamento, uma outra pessoa lá na Europa ou aqui mesmo no Brasil pode ter comprado essa dívida e quando essa pessoa terminasse de pagar a dívida dela lá nos Estados Unidos, essa pessoa que comprou a dívida receberia esse dinheiro. É uma forma de investimento, você comprar dívidas públicas ou dívidas privadas. E quando essa empresa paga, você recebe o seu dinheiro de volta com acréscimos de juros. É bem comum isso. Mas o que acontece? Em 1998, esse tipo de crédito foi distribuído de forma tão fácil que todo mundo começou a contrair esse crédito e fazer empréstimo, fazer empréstimo, fazer empréstimo, até chegar ao ponto que essas pessoas que tinham esses empréstimos, tinham essas dívidas, não pagavam. Essas pessoas que já pagaram a dívida esperando receber esse dinheiro de volta, não receberam, e isso foi uma bola de neve se alimentando, até que a gente chegou no auge da crise, que foi a quebra de um banco dos Estados Unidos, Lehman Brothers. Um dos principais bancos dos Estados Unidos foi a falência. É a mesma coisa se eu falar que o Banco Itaú aqui do Brasil, que é um dos principais, com o maior número de correntistas em movimento de dinheiro, fosse a falência. Então ele levou junto muitas pessoas dos Estados Unidos, pessoas de vários países, outros bancos que fizeram esse mesmo procedimento também entraram em crise e ela foi se acelerando. Aqui no Brasil, em 2008, a gente estava num cenário muito bom, a gente estava surfando no boom das commodities. O que é isso? A soja estava cara, o ferro estava caro, então o Brasil ganhava muito dinheiro com exportação. Logo depois, como o Brasil depende do mercado estrangeiro para sua renda, se todo o mercado estrangeiro entra em colapso, a economia do Brasil vai entrar também. Aqui demorou um pouco mais, foi chegar a crise mais ou menos em 2009, 2010, mas chegou. E lá na Europa, essa crise atingiu muito violentamente alguns países como Portugal, Grécia, Espanha, que são países que têm a economia mais frágil. E lembre-se, pessoal, falei que o euro é uma moeda extremamente forte, só que ela está atrelada a países com economias fracas. Então, por exemplo, de um lado a gente tem Luxemburgo, que o salário mínimo é 2.000 euros. Do outro lado a gente tem Romênia, a gente tem Bulgária, que o salário mínimo é 300, 400 euros. Então, a disparidade de dinheiro entre esses países é muito grande.
E quando você tem esse tipo de economia, países com uma moeda única, e é tão diferente o ritmo de crescimento, quando um país entra em recessão, a dívida dele é uma dívida em euro. Ele vai ter que pagar em euro. Então essa dívida acaba se tornando muito profunda. Foi o caso que aconteceu na Grécia. Desses países que eu mencionei, a crise econômica mais forte se deu na Grécia. Primeiro que muitas pessoas pararam de viajar nesse período. E boa parte da renda da Grécia é do turismo, do setor de turismo. A Grécia não tem empresas de carro, não produz, não tem petróleo, não tem riquezas minerais, nem tem grandes fábricas. Boa parte da renda grega é derivada da indústria do turismo. E quais foram as ideias para tentar salvar a Grécia? As mais diversas. Investimento tanto da União Europeia quanto de bancos privados, do FMI, que nós já estudamos também, redução dos gastos do Estado, então funcionário público era demitido para você conter os gastos, aumento de impostos de produtos considerados de luxo, como tabaco, bebidas e outras coisas, perdão de parte da dívida. Eles chegaram até mesmo pensar em sair da União Europeia. Então, quando está tudo bem e você faz parte da União Europeia e está tudo bem, você está ganhando em euro, está tudo bom. A partir do momento que você deve em euro, aí começa a ficar preocupante, porque a dívida é muito cara. Beleza? É, para além da crise econômica, a gente também tem crise política. Tá? E o maior exemplo disso é o Brexit, o British Exit. Em 2016, na época, o primeiro-ministro, o James Cameron, ele criou um referendo. Referendo, pessoal, é uma ideia seguinte: o Congresso está discutindo alguma coisa. Então, eles perguntam à população o que eles querem, o que eles acham disso. Normalmente, votação no Senado brasileiro, eles abrem para isso. Então, você pode ir lá na internet e fazer a votação. Mas um referendo é como se fosse uma eleição mesmo. Tem um dia marcado, as pessoas vão lá na urna e falam se quer aquilo ou não. Então, em 2016, houve esse referendo lá na Inglaterra, no Reino Unido, perdão, e tem diferença entre Inglaterra e Reino Unido, perguntando se os habitantes do Reino Unido queriam continuar na União Europeia ou queriam sair. Por uma margem bem apertada, a opção foi sair da União Europeia. E por que eles quiseram essa opção? Tem alguns fatores econômicos também. A Inglaterra falou que estava perdendo dinheiro dentro da União Europeia, mas o principal fator é dos imigrantes que chegavam na Inglaterra. Por quê? Os países que compõem a União Europeia, eles têm um acordo de livre trânsito de mercadorias e pessoas. Então, se você é um brasileiro, por exemplo, que entra em Portugal, passa pela imigração tudo certinho, você tem acesso à Espanha, tem acesso à Bélgica, à Holanda, todos os países da União Europeia. Nenhuma fronteira vai parar e vai querer verificar de onde você está vindo, uma vez que você já cumpriu esse processo de imigração em um dos países da União Europeia. Então a Inglaterra dizia o seguinte: o imigrante que entra via Portugal, via Espanha, via Turquia ou via Itália, ele tem como destino a Inglaterra. E uma vez que ele entrou na União Europeia, não tem como a gente barrar ele aqui e falar, não, volta. Porque ele já entrou, ele já cumpriu o processo de imigração. Então, um dos principais elementos do Brexit é a ideia de você criar uma fronteira rígida. Ou seja, para você entrar aqui agora, você vai ter que passar por um processo de imigração nosso, um processo de imigração do Reino Unido. Então, desde 2016, estava tendo discussão, estava tendo votação, estava tentando finalizar um acordo, firmar um acordo que agradem as duas partes, porque isso é prejudicial, tanto para a Inglaterra, para o Reino Unido, quanto para a União Europeia. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, um político, membro do Parlamento Europeu, um belga, ele falou assim: olha, eu apelidei o nome do meu gato de Brexit, porque ele é Mia, eu abro a porta, ele não quer sair. Então ficou essa briga. Como que vai ser feito esse acordo? O Reino Unido vai ou não sair pela União Europeia? Beleza, você quer sair? Sai, só que a gente não vai abrir mão de nada. O Reino Unido também. Não, a gente não quer sair, mas não quer abrir mão de nada. Então foram 4 anos de negociações. Então, recentemente, foi feito o acordo. A União Europeia, o Reino Unido já saiu da União Europeia. Tem alguns. Aliás, alguns não, né? Várias coisas a serem discutidas. Então, até
final de 2020, existe o livre trânsito ainda. A partir de 2021, uma migração própria para você entrar no Reino Unido. E tem outras coisas a serem discutidas também. Primeiro, fronteira com a Irlanda. Reino Unido, pessoal, não é apenas a Inglaterra, tá? É a Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia, que formam ali a Ilha da Grã-Bretanha, mais esses países. A Irlanda, e algumas pessoas fizeram um trabalho sobre as duas Irlandas, a República da Irlanda e a Irlanda, vai passar a ter uma fronteira rígida. E isso, pessoal, é como se fosse, não sei se alguém aqui já foi para o Paraguai, ou já esteve nas cidades de fronteira, pessoas que moram numa Irlanda e trabalham na outra. Isso vai prejudicar demais, porque agora você tem que ter uma fronteira rígida. A ideia principal é ter uma fronteira rígida no Reino Unido. Então vai ter uma fronteira rígida entre Irlanda e Irlanda do Norte. O cara que trabalha em uma Irlanda e mora em uma e vai trabalhar na outra, agora vai ter que passar por uma migração todos os dias. É, Outras questões, a permanência da Escócia dentro do Reino Unido. Como eu falei para vocês, Reino Unido é Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Para a Escócia, é mais vantajoso fazer parte da União Europeia do que fazer parte do Reino Unido. Tanto que eu acho que em 2008 teve uma votação para permanência da Escócia dentro do Reino Unido e o sim, a permanência, ganhou por uma margem também pequena de votos, justamente porque fazer parte do Reino Unido na época significava fazer parte da União Europeia. Se eles saíssem do Reino Unido, eles iam ter que entrar com um novo pedido de entrada para a União Europeia e ter que passar por uma certa burocracia enorme para poder ser aprovada de novo. Então, para eles, na época, fazia mais sentido ficar dentro do Reino Unido. Agora não mais. E já tem alguns políticos articulando a saída da Escócia do Reino da União Europeia, do Reino Unido, perdão. Fronteiras rígidas, eu falei o caso da Irlanda. Tem o caso de Gibraltar também, pessoal. Gibraltar é uma pontinha da Espanha que pertence ao Reino Unido, pertence à Inglaterra. E lá é basicamente onde todos os navios que têm que sair do Atlântico para entrar no Mediterrâneo têm que passar por Gibraltar. Ou seja, lá vai virar uma alfândega gigante, porque agora vai ter que ser feita uma vistoria muito maior, vai ter que fazer procedimentos de vistoria de carga, de entrada de mercadoria na União Europeia muito maior, o que provavelmente vai aumentar também o preço dos produtos. E de empresas também que pretendem continuar dentro do Reino Unido. A gente já tem alguns estudos falando o quanto que a Inglaterra perdeu por conta do Brexit, de empresas que falaram, olha, eu não quero ficar nesse país aqui que está isolado, eu quero estar num país que tenha, por exemplo, imigrantes, porque o imigrante, a gente vai tratar mais para frente, ele é um problema, mas ao mesmo tempo ele é uma mão de obra barata. Se um país não tem imigrante, a mão de obra vai ser mais cara. Essa empresa não quer ficar nesse país. Então, todas essas questões ainda a gente vai ouvir falar muito no noticiário porque não se resolveu. Ela só acertou que vai sair, já isso está certo. Agora tem um monte de pendência ainda a ser resolvida. Beleza? E já que eu falei de imigrantes, vamos continuar falando agora das crises humanitárias, as crises de refugiado. Tá? A Europa ela sempre recebeu imigrantes de todos os lugares. Eu falei aqui lá dos anos 90. Por quê? Uma economia pujante, uma economia forte, gera emprego. Então, se você quer uma vida melhor, você acaba indo para esses lugares mesmo, para onde o dinheiro está circulando. Agora, com aquela série de crises que aconteceu ali a partir de 2008, 2009 no Oriente Médio, começou a gerar muito imigrantes e muitos refugiados que buscaram na Europa um lugar melhor. Então, vocês lembram quando eu falei para vocês da crise de refugiado? A gente trabalhou ela quando nós falamos das ONGs e dos movimentos sociais. Tem a aula aqui, vocês podem estar retomando e assistindo ela. Na Síria, no Líbano, no Egito. Esses lugares onde a gente teve guerra civil, as pessoas elas fugiram e fugiram para onde? Fugiram para a Europa. Elas entraram pela Itália e sobretudo pela Turquia. Agora lembra que a aula passada eu falei que a Turquia não faz parte da União Europeia? Ela está tentando entrar há tempos. Mas a Turquia, ela recebe um dinheiro violento da União Europeia para tentar segurar esses imigrantes lá na Turquia, tentar criar emprego para que esses imigrantes fiquem lá, para que eles de fato não entrem na Europa, que é basicamente uma porteira para eles.
beleza? Agora, pessoal, existem várias divergências dos países em relação a esses imigrantes, né? Primeiro, os países mais ao norte, eles falam assim, olha, o problema é do países do Mediterrâneo. Portugal, Espanha, Grécia, Itália, eles se virem, segurem esses imigrantes aí e a gente não quer eles aqui ao norte. Já os países do Mediterrâneo, que são a porta de entrada para esses imigrantes, eles dizem o seguinte: olha, a gente não pode, não tem como a gente segurar todas essas pessoas aqui. Ou vocês mandam dinheiro para a gente arrumar emprego para essa população, ou arruma um jeito da gente redistribuir essas pessoas pelo resto do continente. É, Entre esses países do norte, pessoal, existem duas exceções aqui, tá? A Suíça e a Alemanha. A Suíça e a Alemanha elas têm duas posturas de acolher imigrantes. Parte da Alemanha por conta do passado xenofóbico que eles tiveram. Eles querem acabar com esse passado, tentar colocar um basta nesse passado de xenofobia, tentando trazer esses imigrantes para trabalhar e no seio da cultura alemã. E algumas pessoas, eu não lembro quem foi, na hora de enviar a tarefa, falou: professor, você estava bravo quando você falou da Hungria? É que eu tenho aqui na minha mesa essa ampulheta que eu ganhei de um amigo quando ele foi para Budapeste, lá na Hungria. E eu acabei vendo ela e lembrei na hora. A Hungria, pessoal, é um desses países do norte que fala: olha, problema do Mediterrâneo, eu não quero imigrante aqui. Entretanto, a Hungria, ela não fez parte das potências colonizadoras do século XIX. Diferente da França, que colonizou a Argélia, diferente de Portugal, que colonizou Moçambique e Angola, diferente da Inglaterra, que colonizou meio mundo. Então, esses imigrantes eles estão procurando os países que foram colonizados por eles. Então, estão indo para a Inglaterra, estão indo para a França, para Portugal, Espanha. Eles não estão indo para a Hungria. E não dizendo que a Hungria seja um país ruim. Mas nenhum imigrante quer ir para a Hungria. E outra coisa, a Hungria é um dos países da União Europeia que mais geram imigrantes dentro da própria União Europeia. E aqui, falando já disso de xenofobia e de imigração, a gente pode pensar que essa xenofobia é apenas com o africano, ou com o chinês, ou com o indiano, ou até mesmo com o brasileiro. Mas por conta dessa característica da Europa de ser muito fragmentada, dos países terem uma história muito particular, eles têm xenofobia entre eles mesmos. Então, por exemplo, a população que mais cresce dentro da Itália de imigrantes não é de sírio, não é de libanês, não é de turco, não é de egípcio, é de romani. Romani é da Romênia, são os povos ciganos. E lá eles sofrem perseguições. Estão dentro da Romênia, estão dentro da União Europeia. Eles não são imigrantes ilegais. Eles podem transitar por toda a Europa, mas lá dentro da Itália eles sofrem perseguições. Tá? Isso aqui, pessoal, ocorre em vários lugares da Europa, não é exclusividade da Itália. Mas vocês sabem que recentemente eu estive na Itália, um pouco antes disso do coronavírus, a gente consegue verificar que lá realmente é um dos lugares que mais tem imigrantes na Europa. E eu trouxe aqui esse mapinha para vocês, eu espero que vocês consigam dar uma olhada. Ó, de entrada de imigrantes. Então, eles entram nessa flechinha azul através do Marrocos, na Espanha. Nessa flecha vermelha ali no Mediterrâneo Central, eles entram na Itália, é a principal área de entrada. Temos ali no leste essa flechinha verde que vai entrar pela Turquia. Essa flecha em lilás, em rosa, entrando ali na Península Balcânica. E ali os outros menores índices, que é através da Grécia, e mais ali via Rússia. Mas a principal área de entrada de imigrantes é na Itália. Beleza? E aqui, pessoal, gera aquilo que eu mencionei para vocês. Ao mesmo tempo que a Europa não quer imigrantes, eles precisam de imigrantes para os trabalhos, sobretudo trabalhos de risco, trabalhos pesados, trabalhos na construção civil. Esses trabalhos que a remuneração é mais baixa, porque nenhum europeu quer fazer esse tipo de trabalho. Se o cara estudou, se ele tem uma formação acadêmica, ele vai procurar os postos de serviço mais altos da sociedade. É aquilo que a gente já falou também sobre desemprego estrutural. No caso aqui, essa sociedade ela é tão
capacitada, porque estudaram, porque fizeram cursos, porque detêm o conhecimento de tecnologia, que essas funções mais baixas acabam ficando vacantes e tem que recorrer a imigrantes que recebem menos para realizar esses trabalhos. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Qualquer dúvida, só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no Sistema Delta ou no Plural. Um abraço e até mais.